Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, agora pessoal, a gente vai começar alguns episódios aqui no nosso canal, aqui no YouTube. A gente vai construir esse aplicativo do zero, que é um aplicativo de calculadora. É um aplicativo relativamente simples, porém muito útil para o nosso dia a dia. Então aqui nós temos o layout principal do nosso aplicativo, ele só tem apenas uma tela e aqui a gente consegue fazer vários cálculos interessantes. Bom, então provavelmente a gente vai ter alguns episódios, talvez 2 ou 3 episódios para a gente criar esse aplicativo e esse episódio é o primeiro, onde a gente vai montar toda a estrutura, todo o layout e depois nos próximos episódios a gente vai começar a pôr a mão na massa e fazer acontecer mesmo, trabalhar na parte lógica do aplicativo. Então aqui a gente tem vários números, então aqui a gente pode digitar os números, ele já vai aparecer aqui na parte de cima. Se eu clicar aqui no C, eu vou limpar todos os dados da minha tela. Então se eu clicar aqui eu limpo todos os dados e agora eu posso fazer algumas contas. Então esses botões que estão em azul é os botões que eu vou fazer os cálculos. Então aqui a gente tem alguns operadores. Operador de soma, subtração, multiplicação, divisão, eu poderia colocar porcentagem e por aí vai. E aqui nós temos o botão de limpar, aqui a gente tem o botão de igual e aqui nós temos o botão de backspace. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui vários números e se eu clicar aqui no botão de backspace, ele já vai deletando, ele já vai excluindo todos os números da minha tela. Ele vai excluindo um a um, então cada vez que eu clico ele vai excluindo. E aqui se eu colocar em C, ele limpa toda a minha tela, tanto a parte de expressão como o resultado. Então aqui eu vou clicar aqui em 5, vou fazer uma conta aqui, 5 mais 5, vou clicar aqui em igual e já vai aparecer 10. Então aqui embaixo vai ser o resultado e aqui na parte de cima vai ser a parte da nossa expressão, a nossa expressão matemática, onde vai ser feito todo o cálculo. E aqui eu posso clicar em C. Aqui eu posso fazer mais um cálculo, por exemplo, 6 vezes 7, e eu posso clicar aqui em igual, e aí já vai aparecer o resultado aqui, 42, e por aí vai. Então eu consigo fazer vários cálculos aqui. Eu posso colocar 1,80 mais deixa eu só excluir aqui, dar um backspace, 1,80. E aí eu vou clicar aqui em igual, já vai aparecer 3.6. Então a gente vai aprender a criar esse aplicativo. Então bora começar esse vídeo. Bom, vamos criar o nosso projeto. Então vamos vir aqui em Start, New Android Studio Project. Vamos criar uma Empty Activity, uma activity vazia. Vamos clicar em Next. Vamos colocar o nome do nosso aplicativo de calculadora. Calculadora, aqui eu posso colocar calculadora e eu vou manter esse package como com.calculadora. Aqui eu vou manter o meu, no caso eu já tinha criado mais um projeto de calculadora, então por isso está aparecendo calculadora 2. E aqui eu vou manter a linguagem de programação Kotlin e aqui a API mínima eu vou manter a 17. Eu vou clicar em Finish. Beleza, eu acabei de carregar aqui, acabou de carregar o Android Studio. Bom, então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro a gente precisa construir o layout. Então a gente precisa fazer esse layout aqui. Então aqui na parte de cima, onde a gente faz os cálculos, vai ficar a parte das nossas expressões matemáticas. Então vai ficar nessa parte de cima aqui. E aqui nessa parte de baixo é o resultado, certo? Então aqui nós temos dois text view. Nós temos um text view que vai capturar a nossa impressão e nós temos outro text view que vai capturar o nosso resultado. Então, nós vamos ter um container aqui que vai acoplar dois text view. Aqui nós podemos ter outro container e aqui a gente pode trabalhar, vai depender do jeito que você vai construir o aplicativo. Eu vou utilizar linear layout. Você pode utilizar constraint layout ou relative, mas nesse caso não há necessidade de gastar referências com constraint layout, sendo que é um layout muito simples. A gente pode trabalhar com linear layout, mas fique ao seu critério se você quer trabalhar com relative ou com constraint. Nesse caso, eu acho muito mais fácil trabalhar com linear layout.
E aqui a gente vai criar vários linear layout, né, que vai ser horizontal. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linear layouts, que vai ser horizontal, onde a gente vai colocar as teclas e os operadores. Então vamos lá. Vamos vir aqui no Android Studio. Primeiro, a gente precisa criar algumas cores. Então a gente já tem que começar do jeito certo. Então a gente vai precisar de uma cor preta, né, tanto para os números quanto para os números que a gente vai digitar aqui, para o resultado. Todas as cores desses números são pretas. Aqui nós temos esses botões de operadores, eles estão em azuis. Então a gente vai criar essa cor azul, a cor preta, e nós temos um layout branco de fundo e um layout branco de fundo para os nossos botões. Então a gente vai precisar de branco, preto e azul. Então a gente vai vir aqui, vamos vir aqui no Res, Values, Colors, vamos criar essas cores. Então vou criar aqui a primeira cor, vou colocar como Black. Então vou criar aqui a cor Black. Então vou colocar 6 vezes o 0. Aqui eu vou criar a cor branca, então vou definir como White. E aí eu vou colocar o código hexadecimal dela, que é 6 vezes a letra F. E por último eu vou colocar uma cor azul. Nesse caso eu vou colocar aqui 3 vezes o F. Vou clicar aqui no seletor e eu vou colocar esse tom de azul aqui. Beleza, então aqui a gente já acabou de criar as 3 cores. Agora a gente vai vir aqui na nossa main activity, vamos fechar ela, vamos trabalhar só na activity-main.xml, vamos vir aqui no split e vamos começar a trabalhar nesses códigos XML. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai construir essa parte de cima aqui. Então a gente vai trabalhar com linear layout. Primeiro a gente vai precisar de 2 text view, um text vai pegar a nossa expressão e outro text vai pegar o nosso resultado. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na parte do meu layout e por padrão ele vem como constraint layout. Então nesse caso eu vou vir aqui definir linear layout, eu vou destruir esse text view e aqui eu vou aumentar um pouco mais, aqui eu vou definir uma orientação. Então, nesse caso, a primeira orientação é uma orientação vertical. Então, nesse caso, esses 2 text view, eles vão estar um abaixo do outro. Então, nesse caso, o primeiro linear layout, a gente precisa definir como vertical. E aí, eu vou definir uma cor de background. Por padrão, ele está uma cor meio cinza. Então, a gente vai definir aqui um background e já vou pegar o meu color /white, a cor white que a gente acabou de criar no nosso colors. Beleza, vindo aqui a gente vai criar o nosso primeiro text view e nós vamos definir primeiro a width, que é a nossa largura. Então vou definir como match parent, ele vai ocupar toda a largura, e na altura eu vou definir como 80 dps. Então eu quero 80 dps de altura, mais ou menos esse tipo de altura aqui. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um text color. Então nesse caso a cor do nosso texto é preto. Então nesse caso eu vou colocar um text color e aí eu vou pegar o color /black que a gente já criou lá. Eu posso até colocar aqui um text só para a gente fazer um teste. Então aqui ó, a gente já tem um texto aqui. Eu vou manter por enquanto só para a gente conseguir fazer esse tratamento. Agora eu vou colocar esse texto ele precisa começar ao final do nosso layout. E nesse caso, ele está começando no começo. Então eu vou colocar aqui um gravity e eu quero que o meu texto ele comece ao final. Então eu vou colocar aqui end. Então sempre o meu texto vai começar na parte final. Exatamente como a gente quer aqui. Beleza, agora eu vou trabalhar no text size, eu vou aumentar um pouco essa letra. Então eu vou manter aqui um text size de mais ou menos 40 SP. Eu acho que é um tamanho interessante. Beleza. Aqui eu vou pegar e vou colocar uma margem end. Então eu vou colocar 10 dps para ele não ficar muito colado aqui. Então eu coloquei uma margem final de 10. Agora eu vou colocar mais alguns atributos aqui.
Primeiro, eu preciso definir que esse meu texto ele não pode passar da primeira linha. Então, os meus números aqui, né, eles não podem passar para a segunda linha. Então, eu vou definir aqui que ele vai ser um single line e eu vou definir como verdadeiro. Então, eu só vou ter uma linha. Então, eu vou definir um single line como verdadeiro. E agora, eu vou definir aqui um ellipse size. E aqui eu vou colocar ao começo. Beleza, pessoal. Agora a gente só vai definir um ID para ele. Então, eu vou colocar aqui um ID. Eu vou chamar ele de expressão. Então, nesse caso, vai ser a nossa expressão. Agora, eu posso até tirar esse texto aqui. Beleza. Abaixo dele, a gente vai criar o texto de resultado, que é esses números aqui que vai aparecer como resultado. E nesse caso, ele é menor do que essa parte de cima aqui. Então, a gente vai colocar um text size nele menor. Então, a gente pode vir aqui, vamos criar mais um text view. Eu vou colocar match parent na largura, 100 dps na altura. Então, vai ficar mais ou menos assim a nossa altura. Vou fechar aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou colocar um text color, vou colocar como black. Agora, eu vou definir uma margem final, também de 10 dps, para ele não ficar muito colado aqui. Depois eu vou definir também um gravity, então ele vai começar sempre no final, então eu vou colocar aqui ao end. Você pode definir se vai começar no start ou no centro, você fica à vontade, tá? Eu vou definir como end. E aqui eu vou definir também um text size, só que nesse caso vai ser de 30 SP. Eu acho que é um tamanho interessante, a gente pode até vir aqui colocar um text e fazer um teste. É mais ou menos isso mesmo. Então eu vou colocar esse tamanho aqui. Aqui eu vou colocar max lines, eu vou definir como 1. E aqui eu vou colocar um ellipse, o ellipse size, eu vou colocar ao final. Bom, então nesse caso aqui, eu vou definir também um ID. Então, vou colocar aqui, que nesse caso é o ID resultado. Então, esse aqui é o resultado do nosso cálculo, né? Então, o primeiro vai ser a expressão e o segundo, text view, vai ser o nosso resultado. Beleza. Agora, a gente pode manter o nosso linear fechado aqui, né? A gente vai fechar esse linear layout e, por enquanto, a gente terminou essa parte. Agora, a gente vai precisar criar vários linear layout na horizontal. Então, a gente vai ter um linear na horizontal, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Então, para cada linha dessa daqui, é um linear layout na horizontal. Então, os nossos componentes vão ficar um do lado do outro. Você também pode utilizar um linear layout vertical, um item abaixo do outro. Mas, nesse caso, eu vou utilizar na horizontal. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linear layout na horizontal. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou vir aqui, eu vou criar mais um linear layout. E aí eu vou ter que definir width, né? Deixa eu só... Na verdade é aqui, tá, pessoal? Eu vou definir o linear layout aqui. E aí no width dele, eu vou definir com o match parent. Ele vai ocupar toda a largura. E na altura, eu vou colocar como 0 dp. Beleza. Agora eu vou fazer um fechamento aqui. E aí eu vou colocar um layout weight, e aí eu vou colocar 0.8 para cada quadrado, beleza? E aí eu vou definir uma orientação. Nesse caso, todos os linear layout, eles vão ser na horizontal. Então, horizontal, horizontal e por aí vai. Então, a gente vai definir como horizontal os nossos componentes. Aqui eu posso tirar esse fechamento. E aí eu faço um fechamento aqui na parte de baixo. Então, vou ter um linear layout aqui. Bom, agora, o que a gente vai precisar fazer? Bom, cada quadrado desse daqui, a gente vai definir um estilo. Então, para os operadores aqui, ele vai ter um fundo azul e características específicas para ele. E aqui no caso dos botões, né, que no caso são os números, eles estão com fundo branco. Então, a gente vai criar um estilo para esse tipo aqui, ó,
para esse tipo de componente e um outro estilo para esse tipo de componente. Então a gente vai vir aqui, a gente vai começar a criar esses estilos. Então eu vou vir aqui, ó, em Res, Values, Styles, e eu vou criar primeiro um estilo para os nossos operadores, que é o divisão, multiplicação, subtração, igual e por aí vai. Então eu vou criar um estilo para esse tipo de text view que a gente vai colocar, que é com fundo branco e com os textos aqui, né? Os textos brancos e com fundo azul. Então vamos lá, eu vou criar aqui um estilo e eu vou definir aqui como, pode colocar o nome que você quiser, eu vou definir aqui como operators de operadores, operators, underline button. Então eu vou colocar button para ficar mais fácil, como se fosse realmente botões, quando a gente clica, realmente fosse botão. Eu sei que é um text view, você pode até colocar operators underline text view, mas eu vou colocar button para ficar mais fácil. Beleza, eu vou fechar o estilo e aqui a gente vai definir vários atributos. Então primeiro eu vou definir a largura. Então para todos eles eu vou definir a largura como 0dp. Então vou colocar aqui um width, um layout width, e eu vou definir 0dp de largura. E aqui no item eu vou definir agora a altura, então vou colocar aqui o layout height, vou definir a altura, e a altura vai ser match parent, ele vai ocupar todo o container. E aqui eu vou descer, eu vou colocar mais um item que vai ser o nosso weight. E nesse caso eu vou colocar o valor 1. É um tamanho interessante. Agora eu vou colocar a nossa cor de background, então vou colocar aqui mais um item, eu vou chamar aqui de Android background, e aí eu vou colocar a cor de background, que nesse caso a cor do background para os operadores é azul, e nesse caso a gente já criou o blue lá no nosso arquivo de colors, então vou colocar aqui o nosso blue que está vindo do color. Legal, e agora eu vou definir a cor do texto, e nesse caso a cor do texto vai ser branca. Então vou vir aqui, vou definir mais um item, então vou colocar aqui text color, e aí eu vou definir o nosso color barra white. E aí eu vou definir também um text size, vou definir aqui um text size de mais ou menos 28 dps. Beleza, e aqui eu vou colocar mais um item e eu vou definir que todos esses textos eles vão ficar centralizados nos seus respectivos componentes. Então eu vou deixar todos eles centralizados. Então eu vou utilizar aqui um Gravity e eu vou colocar ele como center. Então todos os textos vão ficar centralizados. E aqui eu vou colocar mais um item e eu vou colocar um text style. E aqui eu vou colocar um negrito. Então, nesse caso, aqui esses textos eles estão em negrito, tudo bem? Então vou vir aqui e vou colocar bold. Bacana. E por último, eu vou colocar mais um item. Na verdade, eu acho que é só isso mesmo. Vou manter isso daqui por enquanto. Beleza, eu criei aqui o operators underline button. Agora eu vou criar um estilo para os nossos números. Então nesse caso eu vou vir aqui, vou criar mais um style e eu vou chamar de números underline button. Vou colocar com letra maiúscula aqui, numbers underline buttons. E nesse caso ele vai ter basicamente todos esses atributos. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. A única diferença é que o background vai ser white. Né? O fundo vai ser branco. E o nosso text color vai ser black. Então vou colocar aqui black. Beleza? Eu acho que é isso, não tem mais nada. Agora a gente já criou os nossos estilos. Agora eu vou voltar aqui na minha Activity Main. E aí eu vou começar a criar essa primeira parte aqui, né? Que é o nosso botão de limpar e o nosso botão de divisão.
Então vou vir aqui, vou colocar um text view. E aí eu não vou definir a altura e largura porque eu já defini lá no nosso estilo. Então no primeiro text view eu vou colocar o nosso style, que é o nosso operators, underline button. Vou fazer o fechamento aqui. E aqui eu vou colocar um text. Nesse caso é o C, né? Beleza. Aqui eu já vou colocar um ID para ele também, que nesse caso eu vou colocar como limpar. Agora eu vou vir aqui e vou copiar esse daqui novamente, esse text view, colar aqui embaixo. E aí o próximo vai ser a divisão. Então nesse caso aqui eu vou colocar o nosso ID do nosso text view de divisão. Ele vai manter o operators underline button, nosso estilo. E aqui eu vou colocar uma barra, né, de divisão. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui embaixo. Vou criar mais um linear layout como match parent 0dp. Depois eu vou colocar o nosso weight, vou colocar como 1, tirar esse fechamento, vou colocar aqui, ó, Ctrl X, vou colocar aqui abaixo e vou fazer o fechamento aqui. Beleza, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Agora eu vou criar mais um horizontal aqui, né? Vai ter mais componentes text view horizontal. Então eu vou vir aqui, vou mudar a minha orientação para horizontal novamente. E agora eu vou começar a criar essa linha aqui. Então eu vou criar mais um text view. Posso vir aqui, dar um Ctrl C, colar aqui. E agora vai ser o nosso número 7. Então eu vou colocar aqui o nosso ID de número underline 7. Depois a gente vai precisar tratar isso daqui. O fundo dele é branco, né? Então a gente vai utilizar o outro estilo, né? Que no caso é o numbers underline button. E aqui a gente vai colocar no text o 7. Beleza. Agora a gente vai vir aqui, dar um Ctrl C, vai colar mais 4, né? São 4 itens. São 4 itens. E aqui a gente vai colocar o número underline 8. Aqui a gente vai colocar 8. Depois é o 9. Então a gente vai vir aqui, ó, número underline 9. E a gente vai colocar 9 aqui. E aqui, nesse último, a gente vai colocar o X, né, que é da multiplicação. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar multiplicação. E aí eu vou trocar o nosso estilo para o nosso operators, porque é um operador. E aí a gente vai colocar o X, né, para fazer o símbolo aqui de multiplicação. Beleza? Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar mais um linear layout. Então eu posso vir aqui, ó, e copiar esse primeiro linear layout aqui. Vou dar um Ctrl C. E aí eu vou colar aqui, vou fazer o fechamento novamente. Posso copiar esses 4 text view aqui, porque sempre vai ser 4 componentes. E eu posso colar aqui na parte de baixo. E agora a gente vai vir nessa outra fileira aqui. Então é 4, 5, 6 e o sinal de menos. Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar número 4. Então eu vou colocar aqui 4. Aqui eu vou colocar número 5. Então eu vou colocar 5. E aqui eu vou colocar número 6. E eu vou colocar 6. E por último é o sinal de
subtração, né? Então, eu vou colocar o subtração e aí eu vou colocar o sinal de menos. Só que aqui eu vou mudar para... eu vou manter, né? O Operators Button, é isso mesmo. E aí eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou vir aqui, pegar mais um Linear Layout nessa parte de baixo, vou criar mais um. Já está com a orientação horizontal. Vou vir aqui, vou fechar, vou copiar de novo. São sempre 4 componentes. Ctrl C, vou vir aqui, vou colar. E aí ó, a gente vai fazer essa fileira. 1, 2, 3 e o operador de soma. Então eu vou vir aqui no primeiro, vou colocar número 1. E aí vou colocar o número 1 aqui. Depois número 2 no ID. Número 2. Depois número 3. E aí eu vou colocar o 3. E depois, né, nós temos o operador de soma. Então eu vou colocar aqui soma. E aí eu vou colocar o sinal de mais aqui. Beleza. Agora falta mais um aqui. Então a gente vai vir criar mais um Linear Layout com orientação horizontal. Vou vir aqui, colocar logo abaixo. Vou fazer o fechamento do meu Linear Layout. Vou copiar novamente os 4 componentes. E eu vou colar aqui na parte de baixo. E aí a gente vai ter o ponto, o zero, o backspace e o sinal de igual. Então a gente vai vir aqui, no primeiro a gente vai colocar o ponto. Então aqui a gente vai colocar um ponto. Depois a gente vai precisar colocar o número 0. Então eu vou colocar aqui o ID número 0 e no text eu vou colocar, deixa eu só... E no text aqui eu vou colocar número 0, né? Depois eu vou colocar o backspace, então eu vou colocar aqui backspace. Por enquanto a gente vai precisar colocar um ícone aqui, beleza? Mas por enquanto eu vou colocar só backspace. Depois a gente arruma isso aqui, então eu vou colocar backspace só para diferenciar. E por último a gente vai colocar o igual. Então eu vou colocar aqui o igual. E aí eu vou colocar o símbolo de igual. Beleza, pessoal? Então a gente terminou de criar. Agora eu vou executar, vou clicar aqui em Run. Beleza, acabou de executar. E aqui a gente já construiu o nosso layout, né? Já temos aqui todas as teclas. Vamos reparar aqui em um detalhe, que aqui nós não temos as nossas bordas, né? Está faltando uma margem aqui dos nossos componentes. Então, se a gente vir na imagem original, a gente tem aqui ó, um espaçamento entre os text view. Então, vamos voltar aqui no nosso style. Vamos voltar aqui no nosso operators underline button e vamos definir um espaçamento. Então, vou colocar aqui um layout underline margem. Vou colocar aqui como margem. Já vai aparecer layout underline margem. Então vou definir uma margem para todos os lados. Vou colocar 0.5 dp. Não precisa de muita coisa. 0.5 dp. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o number button, apesar de a gente não vai conseguir ver essa linha, mas a gente precisa fazer. Eu vou executar novamente. E a gente já consegue visualizar o espaçamento entre os componentes. Bom, então a gente conseguiu construir o layout principal. Foi um pouco cansativo, mas na próxima aula a gente vai começar a construir toda a parte lógica e começar a calcular certinho. Beleza, pessoal? Então, eu já te peço de coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, beleza? Então, para você não perder nenhum vídeo da nossa série, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? E eu espero você na próxima aula.